Pronto, vamos lá então. Voltando ao estudo de Levítico, pretendo terminá-lo hoje à noite com os irmãos. São 27 capítulos, são 859 versículos, são 24.546 palavras, sendo ele então o menor livro da coleção de Moisés dentro do Pentateuco ou da Torá. Ele é menor que todos os outros 4 do Pentateuco. Só algumas curiosidades acerca dele, né? Para o leitor mais descuidado, digamos assim, o livro de Levítico parece ser o livro mais irrelevante, não é, do Antigo Testamento. Não vou nem pedir para levantar a mão aqui, quantos já não pensaram isso. Dizer a gente tem um pouco de medo, mas pensar a gente já pensou, qual é a relevância de eu ler esse livro para mim? O que vai mudar na minha vida eu ler esse livro aqui? Então Deus fala, gente, através desse livro com a gente. Será que esse é um livro por meio do qual Deus tem algo a nos ensinar? E algo que eu quero dizer para vocês é o seguinte: o livro de Levítico é o livro no qual Deus mais fala. Deus fala nele mais do que em qualquer outro livro da Bíblia. Dos 66 livros que nós temos na Bíblia, sabe, Deus falou. Aí exatamente o que Deus disse, ditado. Levítico é o campeão. É o livro dentro do qual mais nós vemos as palavras ditas por Deus, escritas letra por letra, não é? Ipsis literis. Então, ele é menos estudado no Antigo Testamento, por quê? Algumas razões são, não é, dificuldade em entender. As pessoas dizem que tem pouca relevância para o crescimento espiritual, nós preferem ler os Salmos, ou ler Provérbios, ou ler o Evangelho de Marcos, e que ele é obsoleto, não tem mais nada a ver com os nossos dias, e por isso, para que eu vou me perder tempo nesse livro? Só que Levítico é um livro cristão. Levítico é um livro que nos aponta muita coisa sobre a pessoa de Jesus. E eu pretendo mostrar isso para vocês hoje à noite. Então, um pouco quanto à atualidade da sua mensagem. Esse senhor foi pastor na Inglaterra e ele escreveu um livro muito especial. Talvez você já o tenha, eu acho que até tem aí para vender, né? O J.C. Ryle, Santidade, é um livro excelente. Um dos melhores livros sobre santidade que já foram escritos. Lá pelas tantas ele diz o seguinte: como mandamentos cerimoniais, estas leis não valem mais, mas os princípios por trás delas são tão válidos hoje como foram durante a antiga dispensação. Então, todos os princípios que são apresentados dentro do livro de Levítico são tão importantes hoje para nós quanto foram no Antigo Testamento, na antiga dispensação, durante o período da antiga aliança. O progresso da revelação então se dá dessa maneira. Eu tenho tentado resumir passo a passo para a gente não perder a linha do progresso da revelação. Gênesis, eleição, Êxodo, libertação e Levítico, santificação. Então vamos tentar ver isso de um modo um pouco mais esmiuçado. Em Gênesis a gente tem o remédio de Deus para a ruína do homem. Em Êxodo a gente tem a resposta de Deus para o clamor do homem. Em Levítico a gente tem a provisão de Deus para a necessidade do homem. A ruína do homem, o clamor do homem, a necessidade do homem. A gente tem em Gênesis a semente da mulher. Em Êxodo a gente tem o sangue do cordeiro. E em Levítico a gente tem o altar do sacrifício. As três coisas estão associadas? Sim ou não? Sim, completamente. A semente da mulher é quem? Aponta para quem? O sangue do cordeiro aponta para quem? O altar aponta para quem? Hoje não existe mais altar. Eu estou no altar ensinando vocês. Não existe mais altar. Altar é lugar de sacrifício em todas as religiões, inclusive na hebraica, na judaica. Durante o período do Novo Testamento, altar era o lugar onde o sangue era derramado, por causa do sacrifício ali realizado. Se nós temos altares ainda hoje, isso significa que ainda hoje nós fazemos sacrifícios nesse lugar. E é justamente por isso que, coerentemente com a sua fé, a Igreja Católica Apostólica Romana chama aquele lugar onde o padre levanta a hóstia e faz ali o milagre da Eucaristia de altar, altar da Eucaristia, porque eles creem que ali Jesus é sacrificado em toda a missa, em toda a Eucaristia, toda a missa, Cristo é novamente sacrificado, literalmente acontece a
substanciação da carne e do sangue de Cristo transformados fisicamente nos elementos, que ali então, debaixo de um milagre realizado pelo sacerdote romano, é oferecido àqueles que já previamente haviam se penitenciado, tornando-se aptos para receberem a comunhão. Está certo ou está errado? Está errado, a gente diz. A gente crê que isso não é bíblico, que não é certo, porque o sacrifício já foi feito de uma vez por todas, e o último altar que existiu foi a cruz do Calvário. Ali Jesus foi sacrificado e ali o último sangue foi derramado. Agora o que existe é templo do Espírito, que também não é lugar como era naquela época, mas é a tua vida. A tua vida então é o lugar do templo, e a tua vida é o lugar no qual o sangue do sacrifício que um dia foi derramado é aspergido para sua própria purificação. Então a gente tem uma ligação entre semente da mulher, sangue do cordeiro e o altar do sacrifício. Gênesis a gente também tem o problema do pecado. Em Êxodo, a possibilidade da salvação, quando eles clamam e Deus responde por meio do libertador chamado Moisés. E em Levítico, a provisão para os salvos. A provisão de um culto para os salvos. O que é um culto? Culto é a hora do encontro. Culto é o encontro. Eu me apaixonei pela minha esposa e ela gostou de mim. Se apaixonou por mim e gostou de mim. Aconteceu um milagre. Já é um milagre. Aí o milagre aconteceu. Tem que ter o encontro. O culto é o encontro entre nós e Deus. Ele nos amou primeiro. Não é isso que João aprendeu? E aí então nós o amamos depois. Se ele não tivesse nos amado, nós jamais o amaríamos. O nome disso também é eleição, chamado, libertação e agora santificação. Onde é que nós o amamos? No encontro. Onde é que nós o conhecemos? No encontro. Onde é que nós nos aprofundamos em intimidade neste relacionamento com o Senhor? No encontro. E o encontro é aonde? A mulher samaritana perguntou e Jesus falou que é aonde? Onde, gente? A gente tem que ir para lá. É em todo lugar. Não é mais aqui no Monte Gerizim, nem no Monte Sião, mas em todo lugar onde alguém adora o Senhor em espírito e em verdade, ali o Pai o vê. Porque estes são os tais que o Pai procura. É a única vez interessante isso que a Bíblia fala, que o Pai procura alguém. O Pai, a Bíblia não fala que o Pai procura missionário. Eu estou aqui, envia-me a mim. A Bíblia não fala que o Pai está procurando pregador, que o Pai está procurando músico, que o Pai está procurando cantor. O Pai só procura adorador. E adoração não tem nada a ver com música. Você pode adorar cantando também. Mas adoração tem a ver com a vida de reconhecimento, com a vida de encontro. Tanto é que você pode vir para a igreja para cantar e não ter adorado nada. Você só cantou e chamou aquilo de adoração. Deu um péssimo nome para aquilo lá. Você foi para um show, você ouviu, a pessoa te empolgou, você pulou, ou se a igreja não pula, você sentou, se a igreja bate palma, você bateu palma, e você foi embora para casa, mas você não adorou. Porque o que é adorar? Adorar é encontrar-se, é relacionar-se. Na língua grega, adoração, proskineo, tem a ver com se prostrar e beijar. Quando nós encontramos Deus em adoração, isso significa que nada mais nos atrapalha naquela hora, nada nos tira o foco. Ele é o nosso foco. O culto é cristocêntrico. A criança chora, a senhora levanta, o pastor tosse, o prédio do lado caiu e pegou fogo. Você está lá, porque o teu foco é Cristo. Agora se você vem, vamos cantar, aí você levanta para cantar. Está desanimado, vamos mais animado, gente, mais animado. Vocês estão adorando a Deus. E aí você tenta cantar um pouquinho mais alto para o cara não ficar interrompendo toda hora a música. Aí você canta mais alto, ele fala, agora tem que bater palma, todo mundo, vamos lá, é adoração. Isso não é adoração, gente. Isso é um show, é uma apresentação, no qual o líder deseja que todo mundo faça o que ele está fazendo. Eu não estou dizendo aqui que se você é líder de louvor, você não pode incentivar o teu povo a cantar. Você deve fazer isso, você precisa ser um exemplo disso. Mas sempre apontando para a verdadeira adoração, que é, você precisa, quando sai da tua casa, já encher o coração de desejar encontrar-se com o Senhor, porque agora você é salvo. E como salvo, a tua vida tem que ser uma vida de encontro, uma vida de adoração, uma vida de culto, culto particular e culto congregacional, culto público,
culto com aqueles que também foram resgatados como você, mas também o teu culto particular, teu culto pessoal com Deus. E então nestes cultos, para que sejam cultos, é necessário que você ali se encontre com Deus. Mas você nunca se encontrará se você não teve o primeiro encontro pessoal com Jesus Cristo. E é isso que os cristãos chamam de conversão. Conversão foi o dia do teu primeiro encontro com Jesus Cristo. Aquele dia em que o Espírito dele abriu os teus olhos. Ou, para usar a sua linguagem, o Espírito dele tocou no teu coração e você se convenceu do seu pecado, da justiça que ele queria oferecer e do juízo que há de vir. Quando o Espírito te tocou, então você se arrependeu, então você o amou, porque ele te amou primeiro. Lembra daquela música antiga? Que é difícil ver quem canta hoje, não é? Tocou-me, Jesus tocou-me, e de paz encheu o meu coração. Não fui eu que fui lá e toquei o coração dele, para que ele falasse, quem? Você, então eu vou te amar também. Ele nos toca, perfeito. Tocou-me, Jesus, tocou-me, e de paz encheu o meu coração. Quando, como é que é? O Senhor, Jesus me tocou, isso, livrou-me da escuridão. Da escuridão ou da perdição? Oi? Escuridão. Isso é perfeito, gente. E é exatamente isso que ele nos fez. E no dia que ele nos tocou, foi o dia do nosso primeiro encontro com ele. Naquele dia a gente olhou para a nossa vida e a gente viu quão escura ela era. Em quão densas trevas nós andávamos. Mas agora, porque ele nos tocou, nós vimos a sua luz. E agora ele nos libertou. E agora o nosso maior prazer é nos encontrarmos com ele. Todo dia. E um dia por semana com todo mundo. Sabe o nome do encontro qual que é? Qual que é? Culto. Adoração. E não é interessante que Jesus disse para a mulher samaritana que são essas pessoas que o Pai procura? Aqueles que o adoram em espírito e em verdade. São estes que o Pai procura. E você adora enquanto canta, você adora enquanto ora, você adora enquanto prega, você adora enquanto ouve uma pregação, você adora enquanto lê a palavra, você adora enquanto dirige, você adora enquanto você está ensinando o seu filho, quando você está orando, pedindo pela vida do seu pai, porque adorar é reconhecer quem ele é reconhecer os seus atributos, as suas qualidades, o seu poder e as suas misericórdias, as suas ações na sua e na minha vida. Não é pedir. Adorar não é pedir. Adorar não é dizer, restitui, eu quero de volta que é meu. Isso não é adorar. O que você está reconhecendo aí? Você está reconhecendo alguma coisa nele? Você está reconhecendo que ele é santo, que ele é bom, que ele é poderoso? Não, você só está falando, eu quero de volta o que é meu. Se eu tivesse no lugar de... Eu já falei para vocês que eu faria com Adão e Eva, né? Se eu estivesse ouvindo você cantar isso para mim, eu falaria, então tá bom. Antes você era cego, morto e condenado ao inferno. Você quer de volta que era teu? Eu vou te dar. Mas depois eu não tiro de você mais. Não adianta você pedir. Porque era isso que era nosso. Ou é alguma outra coisa? Eu sei que quem canta tem outras intenções quando canta. Mas esta música não é cristocêntrica. Esta música não é de adoração. Porque a verdadeira adoração é aquela que reconhece quem Deus é. Quem vê beleza no que Ele é. Você está elogiando a sua esposa ou o seu esposo quando você chega nele e fala, eu quero de volta o que é meu. Restitui. Você tirou de mim. Eu quero de volta. Quando é que você vai me devolver? Só que você fala isso cantando para o seu marido. Isso é elogiar, porque louvor é elogio. Louvor é se encantar com. Adorar é reconhecer a beleza do santo. E assim como você não elogia, não se encanta, não se enamora, com o perdão da palavra, com alguém, pedindo para que a pessoa olhe para você, para que a pessoa restitua alguma coisa para você, você também não o faz com Deus. Logo, a adoração, culto, o culto que os judeus prestavam ao Senhor, os israelitas como um todo, no período de Levítico, era aquele no qual Deus era o centro de tudo.
independente da vida deles, independente da situação financeira, independentemente daquilo que lhes fora tirado, se eles antes eram ricos e agora eles não tinham mais nada porque o gafanhoto veio e levou. Poderia ter acontecido qualquer coisa na vida deles. Quando eles iam para o encontro, para o culto, conforme Deus pré-definiu e estipulou, eles sabiam que eles estavam lá para falar do Senhor e não deles. Eles sabiam que eles estavam lá para serem moldados, shapeados, tomarem a forma do Senhor para a vida deles. Alguns deles obviamente traziam consigo, sim, suas dores, suas lutas, seus clamores, mas eram súplicas que eram, ou que estavam relacionadas a coisas outras, que não a prosperidade pessoal, ou coisas mesquinhas, coisas egoístas, que são usadas para a gente gastar nas nossas próprias vaidades e pecados, como Tiago mencionou na sua epístola. Então, quando o Levítico é dado, ele é dado para ensinar o povo a adorar, para ensinar o povo como se comportar na presença do santo, cientes de que ele é santo e de que ele queria que todo mundo fosse santo também. Então, se Levítico é um ensino do culto, é uma provisão para o culto, e o cerne de Levítico é: eu sou santo, sejam também, num culto a gente não fala da gente, a não ser para pedir a ele que ele nos santifique também. Amém? Isso é culto. Existe culto hoje em dia? Isso já é uma outra reflexão para fazermos. Quando você diz que vai à igreja, ao templo, ao ajuntamento, chame você do jeito que você quiser, para adorar, o que é que você faz lá? Se não estiver tudo centrado nele, você não foi para adorar. Se está tudo centrado em você, então você foi o centro do culto. Você não vai para assistir o culto. Você não vai para falar das suas necessidades, você fala em casa. Para isso existem as súplicas, as orações, as petições, os momentos nos quais, por sua misericórdia, Ele tira a ansiedade do seu coração e enche você com uma paz que excede todo o entendimento. Por que você não tem essa paz? Por causa do egoísmo. Porque não tem culto na vida. O culto pessoal não existe. Quando está na igreja é restitui, eu quero de volta o que é meu. Ou outras coisas centradas em você. Não existe encontro. Existe só reclamação. Sabe aquela sessão da secretaria do município que você vai lá só para fazer reclamação? Os cultos é a sessão de reclamação do município. Eu nem sei como é que se chama aquilo lá. Mas aquele lugar que você vai no guichê que você apresenta, protocola algum pedido, alguma reclamação. Tem gente que faz do culto lugar de protocolar pedidos. Gente, Jesus ensinou que isso não é adorar. O povo de Israel não ia ao templo, no templo do Levítico, para protocolar petições. Eu não estou dizendo que você não pode pedir. Porque ele disse: pedi, pedi e dar-se-vos-á, batei, batei e abrir-se-vos-á, buscai, buscai e achareis. E todo aquele que pede recebe, busca e encontra. Então você tem que pedir. Paulo falou que se nós estivéssemos ansiosos, aliás ele falou: não andem ansiosos por coisa alguma. Antes, sejam conhecidas diante de Deus, como é que está lá em Filipenses 4, 6 e 7? Todas as vossas petições por meio de súplicas com ações de graça. Se vocês fizerem isso, a paz de Deus que excede todo entendimento, versículo 7, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Então você pode pedir, você deve clamar, mas você também precisa ter um momento a sós com Deus para adorá-lo. Comunhão e intimidade com Deus não existe apenas de pedir, pedir e protocolar. Faça um check-up da tua vida de oração nessa semana. A gente está na quinta-feira, quinta-feira. Você adorou a Deus quantas vezes essa semana? As tuas orações foram de pedir quantas essa semana? Se você tivesse que dizer: olha, eu pedi tanto, eu adorei tanto. E adorar não é colocar um CD gospel e cantar até o trabalho. Isso não é adorar. Pode ser que seja, mas não é isso que Jesus ensinou para a mulher samaritana. Quando você estiver saindo aqui da sua casa, lá e vê aqui meio-dia buscar água, você pega o seu celular, bota o fone de ouvido e bota lá. Aí você escolhe a música que você quiser, a banda que você quiser gospel. Não é isso que Jesus ensinou. Adoração está para além de música. E você pode fazer em qualquer lugar, independentemente se você sabe cantar ou não.
Tem alguns que é bom que nem canta. Bom que no céu a gente vai ter glorificado, inclusive, a nossa afinação vocal, eu acho. Vai ser uma bênção lá no céu, vai ser muito bonito. Aqui às vezes é meio complicado, mas lá vai ser uma glória. Então adorar a Deus é algo que precisa existir na tua vida e na minha. E você precisa se questionar se você é um adorador. Se hoje você adorou, durante quanto tempo você adorou? As nossas orações são feitas muitas de petição e súplica. As nossas orações são mais protocolações de petições pessoais ao Rei dos Reis, do que de nos dobrarmos e reconhecermos a beleza de sua santidade, o que é verdadeira adoração. Será que o Pai tem nos encontrado como verdadeiros adoradores? O livro de Levítico foi dado porque o Pai queria encontrar verdadeiros adoradores naqueles que Ele libertou da terra do Egito. Eu fiz uma simulação aqui, uns desenhozinhos, para tentar ajudar vocês a entender essa questão. O livro mesmo, não é? Quando o Levítico é dado, Deus quer que todos lembrem que Ele é santo. Segundo lugar, Deus quer que eles lembrem que todos nós somos pecadores. Tem até um pecador que saiu com R errado. É que sempre tem um pecador diferente dos outros, né? Isso não foi de propósito não, foi sem querer. E entre nós e Deus existe o pecado. Nós não conseguimos, por mais que queiramos, tem gente que acha que consegue ir para Ele, mas a Bíblia fala que é intransponível, por isso Deus criou o altar. O altar de sacrifício é o lugar para onde todos os pecadores deveriam ir quando chegaram na terra prometida, ou mesmo no deserto, quando o altar já existia e eles o tinham dentro do tabernáculo. E ali então eles deveriam ter duas coisas no altar. Tinha que ter o sacerdote, que receberia as palavras, os pecados, não é? Receberia as confissões de todo mundo, mas também deveria existir o sacrifício, que deveria ser conduzido pelo sacerdote. O sacrifício, na verdade, seria um ser inocente, que receberia a culpa de todos os pecadores e morreria com a culpa deles, expiando sua culpa, expiando com X, não com S. Não é da espiadinha lá, né? Vocês sabem também, né? Esse expiar com X é de levar consigo para longe. Lá no interior do estado de São Paulo, não sei se aqui existe essa expressão, mas existe uma expressão, principalmente de quem vem do Mato Grosso e vai para Goiás para levar gado, que é uma coisa muito comum lá. E eu fui criado em beira de rio e me via muito isso, né? Meus pais falando disso, minha família falando disso. E essa situação de rio, né? Rio e gado e tudo mais, pescaria. E aí, uma das coisas que me marcaram na minha infância é a história das caravanas, como é que chama aquilo lá? As comitivas. Sai aquele milhares de bois. E sai alguns boiadeiros e tem um boiadeiro líder, não é? Aquela grande comitiva, aquele boiada enorme, que vai lá do Mato Grosso do Sul até para o alto do Goiás. Até chegar lá, eles vão passar por um monte de rio e lago. E alguns rios têm muitas piranhas. E à medida que os bois vão caminhando, uma pata se fere, um gado machuca o corpo num galho de uma árvore e sai um pouco de sangue. Tem aqueles passarinhos que vêm pegar carrapato, dá uma bicada e sai um pouquinho de sangue. E quando eles entram no rio e sai aquele sangue, atiça as piranhas, que são em um número muito grande nos rios ali do estado de São Paulo, Mato Grosso e Goiás. É muita piranha no rio. Então o que acontecia? Para um boiadeiro ele não perder toda a boiada do seu patrão, o que ele fazia? Ele pegava um boi, normalmente estava mais fraquinho, mais judiado e que não seria bem visto pelo comprador da boiada, e ele tirava esse boi de lado e feria um pouco mais esse boi, passava o facão mais para ele sangar um pouco mais, mas sem matá-lo. O seu companheiro pegava o restante da boiada e levava 1,2 km para cima do rio. E aí então eles tocavam os berrantes como uma espécie de sinal. E aí então aquele que ficou com o boi ferido jogava ele no rio. Passava ali uns 15 minutos, todas as piranhas daquela região vinham em cima daquele boi. E aí ele tocava e os caras que estavam lá em cima passavam tendo todas as... a salvo, vocês estão entendendo? Eles chamam isso de boi de piranha. É o título que eles davam. Um morreu para salvar a vida de todos. Estão entendendo? Essa é a ideia. Na antiguidade tinha também o tal do bode expiatório,
que até hoje se dá o termo. É a mesma ideia, pessoal, é a mesma ideia. É um que expia a culpa dos outros para que os outros sobrevivam. Sobre o altar de sacrifício, o sacerdote apresentava esse animal puro e perfeito. Como é que eu sei que é puro e perfeito? Até isso Deus ensinou. Falou como é que tinha que ser esse animal. A idade, a cor, se era o primeiro ou não da mãe dele, tudo foi dito por Deus direitinho. Esse vai ser um animal perfeito, esse vai ser sacrificado, sobre ele toda a culpa será lançada, e o sacrifício será oferecido pelo sacerdote, e eu colocarei nele a culpa de todo mundo. Vocês vão poder ir embora para a casa de vocês sem culpa nenhuma. Tudo foi colocado nele, e assim foi por milhares de anos. Quando isso acontecia, então, Deus descia ao altar e se encontrava com os pecadores. Essa é a estrutura de Levítico. Agora, descrita em palavras, a estrutura literária do livro, eu já disse que o tema principal é a santificação da nação. Nós poderíamos descrever dessa maneira: o caminho de Deus, de 1 a 7, e as obras de Deus, de 8 a 15. O caminho com Deus, de 16 a 22, e a adoração a Deus, 16 a 27. De modo que, nessas duas primeiras partes, do 1 a 7, 8 a 15, a gente tem o alcançar comunhão através da adoração. Deus ensina isso. Deus fala muito do sacrifício até o capítulo 15, até a metade do livro. Fala da corrupção física e fala da cerimônia, não é? De como deveria ser aquele ritual, aquele encontro. E o objetivo de tudo era a purificação. Então Deus está falando sobre a chegada. Vocês chegaram, o início de tudo aí, vocês têm que purificar. Vocês têm que trazer o sacrifício para poder estar em minha presença. A segunda parte e última do livro é como manter a comunhão pela prática. Aí entra a santificação. Uma vez que o sacrifício já foi realizado, eu apenas preciso me santificar. Trata-se também da corrupção moral e espiritual presente no homem, e há um incentivo feito, principalmente nas últimas partes do livro, de uma vida pura. Mais uma vez, então, a santidade é o que se pretende. Vamos tentar, então, nesses 10, 15 minutos que nos restam, entender o Levítico. Primeiro, Moisés recebeu a lei, certo? Depois, o objetivo era purificar o povo. Moisés recebe de Deus. O livro se chama E Chamou, e vai Icrá. Quem que chama? Deus. Chama quem? Moisés. Para quê? Para dizer tudo que a gente vai falar aqui agora. Então o livro é um livro de chamado. O tempo todo vem que eu vou falar para você. Moisés veio, Deus falou, Moisés escreveu. Por isso que é o livro por meio do qual Deus mais fala. O objetivo era purificar. E o método comum entre as nações da época era o sacrifício. Alguém sofrendo por outro alguém. Deus institui o sacrifício de animais em Israel, no comecinho do livro. No holocausto, o animal sacrificado deveria ser queimado inteiramente no altar. Esse era um dos sacrifícios, vocês verão que existem outros. Seguindo aqui. Um fogo em uma lareira, dizem as escrituras, queimava a noite todinha as rolinhas, os pombinhos, os cabritinhos, os novilhos e os carneiros. Todos eles eram queimados nesse fogo, conforme prescrito pelo Senhor, durante a noite toda, e assim era o sacrifício. O sangue não era queimado. Segundo Levítico, o sangue deveria ser todo tirado, nenhuma gota de sangue ficaria no animal. Lembra do sangue eficaz? Nenhuma gota do sangue de Jesus foi em vão derramada. Lembra que ele derramou todo o seu sangue naquela cruz, de modo que quando o soldado furou, saiu água e não mais sangue. O símbolo disso, em Levítico, era a consagração completa, consagrar-se inteiramente ao Senhor, que colocava o pecado do ofertante no animal que havia sido sacrificado. Seguindo aqui um pouco mais, havia também o manjar. O que era o manjar? O manjar era as primícias, né, das colheitas. Se dava as primícias das colheitas. Flor de farinha, né, azeites, bolos e obreias eram cozidas. Parte disso daí era queimado como um memorial do Senhor. E o símbolo dos manjares que eram realizados no templo era consagrar tudo o que se fazia ao Senhor. Então, quando alguém trazia um sacrifício, não trazia só porque pecou, mas muitas vezes porque queria ser grato, porque Deus o abençoou. E fazia esse tipo de sacrifício de louvor. Seria algo parecido com isso. Uma espécie de algo que eu ofereço ao Senhor, não porque pequei, mas por causa do meu amor por Ele.
Isso significava consagrar tudo o que se fazia no altar, na presença do Senhor. Uma parte dessa oferta deveria ser comida pelo sacerdote, quando o manjar acontecia. Contudo, a oferta do sacerdote não podia ser comida. Quando o sacerdote mesmo oferecia um manjar, ele não podia comê-la, ela deveria ser totalmente queimada, mais uma vez com a ideia de consagrar tudo ao Senhor. Também existiam as ofertas pelo pecado, onde o culpado é quem trazia a oferta. Você pecou, você traz a oferta. Se fosse um sacerdote que tivesse pecado, ele deveria sacrificar um novilho. O povão não precisava trazer novilho. Novilho é o boizinho, né? Sacerdote. Se for um pecado da nação, os anciãos, então, é quem sacrificam os animais. Lembra lá de Esdras, quando todo o povo, quando retornam do cativeiro babilônico, nos últimos capítulos de Esdras, alguém traz para Esdras a fofoca de que os homens estavam namorando, noivando e casando com mulher que não era do povo de Deus. Esdras vai para o templo, rasga o pano, o manto dele, raspa a barca, joga pó na cabeça e chora. E aí o povo vai: por que você está fazendo isso? Você tem que se animar, você tem que nos instruir. Aí Esdras não dá atenção e ora. Ele fala: Deus. Aí ele lembra da história: o Senhor nos levou para lá, para a Babilônia, justamente por causa do pecado dos nossos pais, que era feito de casamento misto e idolatria. A gente foi para lá por causa da desgraça da gente casar, namorar e inovar com gente que não tem temor do Senhor, julgo desigual. E aí o Senhor, por misericórdia, nos tirou de lá, e agora estamos aqui cometendo os mesmos pecados. Esdras compreendia o ponto da santidade e quão nocivo é o namoro e o relacionamento com alguém que não tem o mesmo temor de Deus que você. E aí então ali Esdras reconhece que é um pecado nacional. Os líderes do povo chegam diante dele e dizem: olha, nós estamos arrependidos. Se a gente tiver que mandar a mulher embora, a gente vai mandar. Se tiver que mandar os filhos que elas trouxeram junto, a gente vai mandar. Mas o que a gente quer é agradar ao Senhor. Então vocês vão mandar, Esdras falou, por ordem do Senhor. E mandaram. E aconteceram os sacrifícios, porque houve um pecado nacional. Todos os líderes do povo haviam se entregado à desobediência num dos pontos que eram tão importantes para o Senhor. Agora, se não é o povo todo, se não é o sacerdote, mas se é um príncipe do povo que pecar, este então deveria sacrificar um bode. Agora, um pouco mais das ofertas pelo pecado. Os indivíduos traziam cabritas. Quando haviam pecados ocultos, o rico trazia a cabrita e o pobre trazia rolinhas. A coisa era bem descrita mesmo. Então, se você pecou, algum pecado oculto, alguma coisa que ninguém sabe, alguma coisa que Deus sabe, você está arrependido, você quer confessar. Se você é pobre, você traz um par de rolinhas. Se você é rico, você traz uma cabrita. Se você for mais pobre ainda, não tiver condição de comprar nem uma rolinha ou de apanhar ela com uma armadilha, você traz flor de farinha e Deus vai aceitar. Deus aceitava o sacrifício e o pecado era perdoado se oferecido com arrependimento. Um pouco mais ainda, os sacrifícios da paz são outro tipo de sacrifício que acontecia no Levíticos. E eles aconteciam com a intenção de cumprir votos que o povo fazia diante do Senhor. E eles existiam como uma espécie de demonstração do amor que eles possuíam por Deus. Existiam também como uma forma de agradecer pelas bênçãos recebidas. Eram os sacrifícios da paz, eles não tinham pecado. Quando eles traziam esse sacrifício, sem que nenhum pecado acontecesse, apenas porque eles queriam agradar ou cumprir um voto, ou agradecer a Deus por uma bênção recebida, eles traziam um animal para ser sacrificado, seja rolinha, seja um cordeiro, seja o que for, e o sangue era aspergido todo no altar. O ofertante e a sua família comiam ali, tudo aquilo que eles traziam, comiam na presença do Senhor. Vocês estão tentando, se você não conseguiu tirar foto de alguma coisa, depois tudo isso aqui vai ficar para você, tá? Fica tranquilo. Quando alguém roubava algo, o que acontece? A pessoa tinha que devolver tudinho. Não tinha que ir para a cadeia, ficar 3 anos e meio e depois do bom comportamento sair antes. Isso que a gente tem hoje, isso é injustiça. Naquela época havia a justiça equiparativa. Se você roubasse alguém, você tinha que devolver o que você roubou. Você não tem que ficar preso. Você pode até ser preso, mas você tem que devolver. E a lei estipulava em algumas vezes o acréscimo de 1/5. Isso a lei judaica. A lei romana era mais.
Lembra do Zaqueu, não é? Que deu de um modo diferente por causa da lei romana também. Em tudo isso, o propósito era a santificação do povo. Todo o sacrifício apontava para o sacrifício que um dia o próprio Deus faria pelo povo. Vendo assim, não fica mais fácil de entender o Levítico? Qual é o sacrifício que Deus um dia enviaria? O seu próprio Filho. Tudo em Levítico aponta para Jesus Cristo. Os cordeiros, o sangue, o altar, o sacrifício, o pecado de um povo rebelde e obstinado, insistente em voltar toda hora para o mesmo pecado. E Deus o tempo todo aceitando o sacrifício dos mesmos cordeiros, até que Deus disse, chega. Vocês não vão mais sair comprando cordeiro, nem rolinha, nem pombinha, nem nada por aí. Eu vou mandar o meu último cordeiro, eu vou mandar o último. E ele vai morrer pelo último lugar. E ninguém mais vai viver desse jeito. Então, por causa do sacrifício de Cristo, as leis de Levítico não têm mais nenhum valor para nós. Nenhum valor. Por isso não sacrificamos mais. Porque Jesus Cristo já levou em si toda a nossa culpa. Mas quais ensinamentos nós tiramos daí? Nós tiramos que nós devemos obedecer à voz de Deus inteiramente. O povo de Israel compreendia assim. Deus falou, eu faço. Se alguém na tua igreja estiver lendo Levítico falando, não estou entendendo nada, você pode dizer, é porque a gente não vive mais aquela época. Mas uma coisa você entende, tudo que Deus manda eles fizeram. Então você entenda isso. Hoje, Deus não diz mais aquelas coisas para você. Mas tudo aquilo que Deus diz para você com relação à tua vida, o teu proceder, Deus espera de você o mesmo que Ele esperava daquele povo lá atrás. E aí a pessoa se encantará, porque o nível de detalhes do que Deus esperava no Levítico é impressionante. Os detalhes, Deus dizia, eu quero dessa cor, com essa medida, com esse encaixe, nesse lugar, com essa perspectiva, voltado para esse lado. O detalhe da exigência demonstra o desejo de Deus de ser minucioso no que Ele deseja nos ensinar e nos apontar. E como Ele espera que a gente seja atento também a tudo que Ele nos diz. A gente aprende também que nós devemos ter compromisso com a palavra de Deus. E que a santidade na vida e que deve haver santidade na vida daqueles que desejam adorar o Senhor Deus. Se você deseja adorar a Deus com todo o teu coração, você precisa ter no seu coração o mesmo proceder. E eu encerro usando aquele mesmo gráfico, só que agora de um modo um pouco diferente. Lembra que eu disse que Deus é santo? Que aqui estamos todos nós pecadores. E que entre nós e Deus há o pecado que nos separa, mas agora há Cristo no lugar do quê? Do altar. Porque quando vamos a Cristo, assim como lá atrás eles iam ao altar, nós nos encontramos com Deus. E Cristo, Ele mesmo nos santifica. Ele é o altar, Ele é o sacerdote, Ele é o sacrifício, dele é o sangue. E é Ele quem nos apresenta e intercede por nós. Por isso que Ele é tudo para nós. Por isso que nós não temos mais sacerdote. Por isso que nós não temos mais sacrifício. Por isso que nós não temos mais altar. Por isso que nós não temos mais sangue. Porque nós temos Cristo. E Ele é suficiente para nós. Onde é que nós aprendemos tudo isso? No livro mais difícil de ler do Antigo Testamento. Veja como ele é um livro cristão, Levítico. Porque ele aponta de um modo impressionante para Jesus Cristo. Impressionante. Só que nós só compreendemos isso quando nós o lemos em seu contexto. Levíticos 27, 8, mais uma vez para a gente recordar, diz: portanto santificai-vos e sede santos, pois eu sou o Senhor vosso Deus. Guardais os meus mandamentos e o cumpri-os, eu sou o Senhor que vos santifica. E concluindo, em Hebreus, nós lemos assim: portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha, aspergidos sobre os contaminados, os santificam, quanto mais a purificação da carne, quanto a purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno a si mesmo se ofereceu. Ninguém o ofereceu, ninguém o constrangeu, ninguém o comprou, ninguém o levou, a si mesmo ele se deu, voluntariamente ele se deu. Sem mácula nenhuma, sem pecado nenhum a Deus. Ele purificará a nossa consciência de obras mortas. E a gente está cheio delas, não é? No coração, na alma, na história. Para que Ele nos purifica? Para que Ele nos santifica? Para podermos servir ao Deus vivo.
para podermos cultuar ao Deus vivo. A palavra grega usada no livro aos Hebreus, de servir, é a palavra culto. É por isso que ainda hoje, em alguns países, como por exemplo nos Estados Unidos, os americanos chamam o culto de serviço, service. Porque a ideia de um serviço é a ideia de um culto. E é isso que o autor dos Hebreus está nos ensinando. Ele nos purifica a consciência para podermos cultuar, servir, amar, nos encontrar com esse Deus que fez de tudo para que pudéssemos vê-lo, para que pudéssemos adorá-lo, amá-lo e conhecê-lo. Deus escolhe em Gênesis, Deus liberta em Êxodo, Deus santifica em Levítico. Amanhã a gente vai ver o que ele faz em Número e Deuteronômio. Vamos orar? Senhor, obrigado por essa noite, obrigado por esse tempo meditando sobre a Tua santa palavra. Que o Senhor guarde e leve cada um debaixo da Tua paz e da Tua graça de volta para os nossos lares, e permitindo o Senhor nos traga em segurança amanhã para continuarmos e terminarmos esse tempo de estudo sobre o Pentateuco. Em Cristo Jesus. Amém.